Olá moçada, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula ela vai ser meia diferente da rotina que a gente tem feito, tá? Nós vamos falar de uma coisa muito importante que é a higiene bucal, tá? Uma coisa que precisa ser bem olhada, ter um cuidado muito grande, né? Que é em relação aos dentes. Então eu vou falar algumas coisas, né? Algumas partes importantes e vou explicando para vocês, né? Então vamos aqui. Entenda a importância da higiene bucal como parte de sua rotina. Muitas pessoas não gostam de ir a consultas odontológicas, né? Odontológicas é ao dentista, né? Para ser mais preciso. Ou seja por medo dos procedimentos, por causa dos custos, ou por simplesmente não considerarem a saúde bucal algo que deve merecer atenção frequente. Esse hábito acaba sendo bastante prejudicial, já que muitos só vão ao dentista quando já tem problemas sérios nos dentes ou na gengiva. Ou seja, gente, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Muita gente não gosta de ir ao dentista. Por quê? Ou por causa dos procedimentos, né? Tem determinado procedimento que tem anestesia, tem aquele motorzinho que todo mundo tem um medo, né? Ou às vezes é porque o dentista tem um custo muito alto, né? Ou achar que simplesmente dente não é importante, né? Vai ao dentista uma vez na vida, está na morte. Só que, pelo contrário, hoje o dentista ele tem que ser pelo menos de um em um mês ou dois em 2 meses você está fazendo uma vistoria nos seus dentes, né? Porque pode acarretar problemas muito sérios, né? Como perda de dente, como inflamação de gengivas, tá? Então vamos lá. O hábito é ter o ideal é ter hábitos saudáveis de prevenção bucal, uma vez que uma manutenção constante da higiene oral é muito mais eficiente que procurar ajuda profissional, só com dores e doenças mais avançadas, que exigirão tratamentos mais invasivos e consequentemente mais caros. O que quer dizer isso? Às vezes as pessoas só vão ao dentista quando começa a dar a dor, né? E quando o dente começa a dar uma dor, é sinal de que alguma coisa grave está acontecendo, né? Aí no caso o dente já acarretou uma cárie, ou já houve uma inflamação de gengiva, então aí com essa demora, né, a consequência é, além das dores, né, vai ser um tratamento que pode ocasionar um custo maior, né? Então vamos lá. Veja quais as medidas mais saudáveis para a saúde dos dentes e como consultas regulares com o dentista ajudam a prevenir várias doenças e evitam procedimentos desconfortáveis. É só continuar. Então existe, gente, algumas medidas mais saudáveis para a saúde dos dentes, né? E como consultas regulares com o dentista ajudam a prevenir, né, essas várias doenças. Então, essas consultas, gente, às vezes você vai ao dentista não tem nada, vai lá, faz uma limpeza no seu dente, né? Porque o dente ocasiona muitas situações desconfortáveis, né? Então vamos lá. Continuando, a higiene básica é mais eficiente. As duas medidas mais básicas, porém mais recomendadas para a manutenção da saúde bucal são, obviamente, a escovação e o uso do fio dental. Essas ações, por si só, ajudam a prevenir a maior parte dos problemas odontológicos. Ou seja, quando você acaba da alimentação, o mais importante, escovar os dentes e usar o fiozinho dental entre os dentes, tá? Para poder tirar aquela carnezinha que fica ali, aquele arrozinho, né? Às vezes um doce que fica ali entre os dentes. Esse que é o perigo, de ficar ali, passar dias, meses, e daqui a pouquinho está seu dente já com a situação de cárie, tá? E a escovação tem que ser muito bem feita. A escovação adequada e frequente, o ideal é 3 vezes ao dia, realizado de maneira correta, e o uso do fio dental são extremamente efetivos contra a proliferação de bactérias e contra a formação de cáries, é o que eu acabei de falar. Essas medidas também contribuem muito para uma boa saúde das gengivas, assim como para um bom hálito. Infelizmente, grande parte da população ainda não tem esses hábitos básicos, não realizando a escovação com a técnica correta e com a frequência desejável, e não fazendo uso do fio dental. Vou explicar esse pedacinho. O que acontece, gente? Às vezes a pessoa acabou de almoçar, vou sentar para ver televisão, daqui a pouquinho escovo.
acaba esquecendo, não escova, tá? E o dente, né, quando ele fica cariado, ele já começa a ter, às vezes você falando com outra pessoa, aqui a pessoa sentir um mau hálito, tá? Enquanto você fala com outras pessoas, isso é muito ruim, tá? Então a escovação 3 vezes é porque você, café da manhã, o almoço e o jantar, né? Ou o lanche, que você faz na parte da noite, né? E a parte da noite da escovação, ela é a mais importante que tem, tá legal? E já que essas ações devem ser presentes principalmente no surgimento das dentições, seja de transição ou definitivo, muitos já saem da infância com péssima saúde bucal. Ou seja, gente, os dentes mudam, né? A gente nasce com uma dentição, daqui a pouquinho, a proporção que você vai crescendo, esses dentes vão caindo e vão nascendo outros, tá? É aí que tem que ter o cuidado, porque a segunda dentição geralmente ela é a definitiva. Essas pessoas, por não desenvolver essas rotinas simples, são as que correm risco maior de desenvolver condições graves na boca, perdendo vários dentes e tendo problemas recorrentes com a saúde da gengiva. Consequentemente, serão elas as pessoas que irão precisar dos tratamentos mais orais, mais complexos e mais caros. Ou seja, aquelas pessoas, né, que têm esse problema de cárie, de problema de inflamação de gengiva, são aquelas que irão precisar de um tratamento mais severo, tá? Mais caro, tá? E que de repente vão até ter que perder o dente, dependendo da demora que foi para a procura do tratamento, tá? Alimentação, papel importante. Preste atenção nisso. Além desses cuidados básicos, a alimentação também exerce grande influência sobre a saúde dos dentes. Dietas pobres em vitaminas podem resultar em gengivas doentes e dentes fracos. Pessoas com estados nutricionais inadequados podem sofrer de condições crônicas em sua boca, assim como no organismo inteiro. Ou seja, essas dietas feitas sem a recomendação médica, né? Então você precisa, na sua dentição, de vitaminas. Então você não usa essas vitaminas, consequentemente, né? A doença de gengivas, dentes começam a enfraquecer, né? E o que acontece? Você começa a perder toda a dentição. Outro detalhe a ser observado com atenção é o consumo exagerado de açúcar, principalmente por parte das crianças. Apesar das tecnologias da saúde bucal terem avançado muito nas últimas décadas, a ingestão de açúcar também aumentou. Ou seja, o açúcar é um veneno para os dentes, gente. Porque o açúcar, né, por ser muito doce, ele contrai certos elementos que fazem com que o dente estrague. Tá? Ele é muito prejudicial ao dente ao excesso de açúcar. E muito açúcar também, muita bala, chiclete, tá? Além de ser danoso a várias outras partes do organismo, o açúcar em excesso estimula a formação de cáries. Como eu falei, o consumo infantil de doce aumentou muito em comparação com gerações anteriores. Isso tem levado a surtos de cárie entre crianças. Então, é o que eu falei, excesso de bala, doce, ocasiona muita cárie entre as crianças, principalmente entre as crianças. Agora, vamos falar da ida ao dentista. Ir ao dentista regularmente. Além dos cuidados com os hábitos básicos de saúde oral e com a alimentação, é essencial que se consiga manter uma rotina de consultas periódicas com o dentista. 2 ou 4 vezes por ano já é suficiente para evitar problemas dentais mais sérios no futuro. Como eu falei, ou você vai 2, certo? Ou você vai a mais para poder o dentista estar avaliando, né, a sua boca, seus dentes, como é que está a formação da sua parte de dente, tá? A consulta regular com o dentista é muito importante, pois esse é o profissional e é capaz de avaliar o estado de limpeza dos dentes e gengivas e a presença e o risco de proliferação de micro-organismos. Além disso, ele consegue determinar se tudo estará adequado na língua, no palato e na articulação da mandíbula, o que pode ser útil para a detectação de doenças perigosas. Então, gente, como eu estava falando com vocês, né, explicar esse parágrafozinho, é importante o dentista porque ele faz a avaliação total dos seus dentes, de repente faz a limpeza nos dentes, porque tendo-os limpos, os dentes estão limpos. A gengiva, ela tem mais, um período melhor de vivência, tá? E outra coisa, existe também um período de tártaro entre os dentes, é uma placa, né, que faz com que os dentes vão se tornando
fracos e existindo o tal mau hálito. Aí, gente, só para encerrar, esse é um tópico que eu queria dar para vocês, um conteúdo que eu queria dar para vocês que é muito importante, tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Porque existe aquela preguicinha, às vezes, de escovar o dente num dia, numa hora, vou deixar para depois, então quando vai ver, há esse problema em relação a dentes, a mau hálito, tá? A proliferação de outros problemas que ocasionam um mau hálito na pessoa, tá bom? Então, era o que eu queria passar para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.